Quantos aqui realmente acreditam que Jesus vem? Vou fazer a pergunta de novo. Quantos aqui realmente acreditam que Jesus vai voltar? Muito bom. Então vamos ver se você acredita mesmo. Definições escatológicas e teológicas que vão equalizar os nossos conhecimentos. A primeira definição é sobre escatologia. Então você vai ver lá que escatologia é a doutrina que estuda a palavra de Deus, extraindo dela verdades que descrevem os eventos que acontecerão antes e depois do juízo final. E esse juízo final vai tratar com a terra, com os homens, e alertando a humanidade sobre o juízo vindouro, ou seja, o fim da espécie humana no planeta Terra, do céu com seus elementos e do inferno com os seus futuros moradores. Então veja que quando se fala de escatologia hoje, o pessoal não vai até aí não. Olha só até onde vai a escatologia. Presta atenção aqui, ó. Repete comigo e diga: juízo vindouro. O que é o juízo vindouro? Aí tem lá um ou seja. Olha lá, ou seja, o fim da espécie humana. Então, a galera quando fala de escatologia não fala em fim da espécie humana. O pessoal fala que Jesus vai voltar. Mas eu estou falando do fim da raça humana. Eu estou falando do fim do planeta Terra. E se o planeta Terra, que é o centro de todo o sistema cósmico, for abalado, o sistema cósmico todo vai ser abalado. Então acaba tudo. Eu estou falando do céu com seus elementos, aquilo que eu acabei de falar. Eu estou falando que o inferno também não vai existir mais. E eu estou falando que os futuros moradores do inferno, que serão os homens, que não estarão mais na terra, juntamente com todos os demônios, todos os principados, potestades, dominadores, que estarão no inferno presos, tudo será jogado dentro do lago de fogo e enxofre. E esse lago de fogo e enxofre, a Bíblia Sagrada traz uma alusão ao Tofete, que é o lugar onde se jogava lixo, lá em Jerusalém, aonde o gás metano que saía daquele lixo pegava fogo na parte de cima, e os vermes estavam por baixo comendo todos os detritos. É por isso que Jesus usou esse tipo de analogia. Lá o fogo e o bicho nunca morrem, porque Jesus, quando fez essa analogia, ele estava perto desse lugar onde se jogava o lixo, lá na cidade de Jerusalém. E pegar fogo ali era muito bom. Por quê? Porque mantinha o inimigo longe daquela entrada da cidade. Aquilo era uma entrada da cidade. Então, está aqui a definição de escatologia. Então a gente já começa com algo novo para você, tá bom? Então você vá sempre mais além. Quando você for falar que Jesus vai voltar para alguém, você vá mais além. Não diga só que ele vai voltar, diga que tudo isso vai acontecer, tá certo? A igreja de Cristo, que você está vendo lá no cantinho ali, aquela torrezinha amarela, sintetizada nas igrejas da Ásia, é isso que o livro do Apocalipse faz. Pega 7 igrejas da Ásia, que João era o pastor. Quem era o pastor das igrejas? João. Então Deus não podia revelar nada sobre aquela igreja que não fosse para João. Então João, preso na ilha de Patmos, Deus vai lá e mostra como nós somos através destas 7 igrejas, tá certo? Logo depois disso, nós vemos lá perfis espirituais expostos, coisas que hoje as doutrinas das igrejas não permitem que se faça na igreja. Expor o erro das pessoas na igreja. É isso que Jesus faz no livro do Apocalipse. Agora veja só o que Jesus faz no livro do Apocalipse, e avisa para os caras assim: ou você arruma a tua vida, ou então eu vou tirar o teu castiçal do lugar. E Deus está falando com o pastor da igreja. Ou você arruma essa situação dentro da minha igreja, com a minha noiva, ou então quem não vai se salvar é você, pastor. Entendeu? Então
é isso que as cartas do Apocalipse mostram para a igreja de hoje, que é essa tal igreja do mimimi, que não se pode falar de qualquer jeito, que as pessoas vão embora, muda de igreja, esse negócio todo. Pastores responsabilizados. Então ali no livro você está vendo que Jesus está responsabilizando os pastores. Ele está dizendo para os pastores qual o erro da condução da igreja dele. E é interessante que quando você olha para a igreja de Cristo, você enxerga Laodiceia, você enxerga Filadélfia, você enxerga Sardes, não é? Você enxerga Tiatira, Pérgamo, Esmirna, e você enxerga lá Éfeso. Só que toda esta igreja é a noiva de Cristo. Cada uma delas tem uma característica diferente, e nós somos esta pizza cheia de defeitos. Eu não sei se você já comprou uma pizza que num pedaço não veio uma azeitona, que num pedaço, quando cortou, o pedaço do tomate ficou mais para um lado do que para o outro, não é? Então, o pizzaiolo, quando vai fazer, ele deveria ter o cuidado de colocar uma azeitona em cada lugar, uma rodela de tomate em cada lugar, tantas gramas de orégano em cada fatia. E eu vou dizer uma coisa para você: o Espírito Santo é assim. O Espírito Santo não forma uma igreja diferente da outra, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus não dá o seu Espírito por medida. Então para a igreja tem 9 dons que estão disponíveis, tem 5 ministérios que estão disponíveis. Para a igreja tem uma Bíblia de 66 livros para serem pregados. Então Deus, ele deu todas as ferramentas iguais para todas as igrejas. Mas por que uma igreja é diferente da outra? É por isso que no livro do Apocalipse mostra esta ação de Deus sobre a igreja. Então, se eu não tiver uma igreja que não tem dons manifestos, ministérios manifestos, então eu preciso tomar cuidado. Por quê? Porque eu vou me encaixar em alguma dessas fatias no final. Eu vou ser prejudicado, e você não tem culpa. Olha só, caracterização apocalíptica. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Temporal e espiritual. O espiritual, eu gostaria que todos nós estivéssemos aqui. Mas você há de convir comigo que os problemas da vida às vezes nos trazem para cá, certo? Nós somos assim. Agora, qual é o problema? É você estar aqui no dia do arrebatamento da igreja. Você vai perder tudo que você investiu porque você vai estar lá. O problema é que você perdeu mesmo. É o último instante que vai contar para você. Então, que instante você não pode ser espiritual? Nenhum. Você tem que ser espiritual o tempo todo. Mas não dá. Dá. Cristo veio e nos mostrou que dá. Entende? Adão dizia que não dava. Todos os que se levantaram diziam que não dava. Mas Jesus veio e nos mostrou que dá. Então você vê lá uma igreja apostólica, você vê uma igreja perseguida, você vê uma igreja imperial, você vê uma igreja papal, você vê uma igreja reformada, e você vê a igreja missionária. Do lado de cá, né? Depois dessa famosa igreja aqui, ó, tá? Que é a igreja morna, é a igreja que um dia está bem, no outro dia não está. Nós vemos que o que Deus esperava é que a igreja apostólica fosse a igreja original, e que nós até hoje fôssemos igreja o quê? Apostólica. Nós fôssemos igreja original, né? O que Deus queria? Que nós fôssemos alvo de perseguições. Vocês já viram algum alvo se movimentar? Não, né? O que Deus queria? Que nós ficássemos no lugar para sermos perseguidos. E os grandes homens de Deus, eles não fugiram da perseguição. Eles ficaram. Hoje nós fugimos de perseguição, gente. Olha só o que fala sobre a igreja imperial. A igreja imperial é a tal da igreja política hoje.
Quando chega nessa época de política, todo mundo começa a se meter com política. Não, hoje eu fiz um levantamento lá, eu peguei 10 ou 12 lideranças de igreja, a cada 100 postagens, 70 postagens da liderança falava de política. Inconformados com a política, quando a Bíblia diz assim, que feliz é a nação cujo Deus, e que cada nação terá o líder que merece. Então, se nós passamos por essas lideranças totalmente fora dos contextos cristãos durante tantos anos, você sabe quem foi o culpado de tudo isso? A igreja. A igreja papal era uma igreja idólatra. Hoje nós temos ídolos na igreja. Nós carregamos camisetas com fotografias de ídolos. Nós assinamos, pedimos para assinar em shows que nós vamos e pagamos. Nós pedimos para assinar camisetas. Será que nós não continuamos idólatras? A igreja reformada, ela se tornou teológica. Do que adianta a teologia sem a manifestação do poder? Do que adianta a teologia sem a manifestação da santificação? Do que adianta a teologia sem a manifestação do verdadeiro amor, expresso através de atitudes e de vivência com aqueles que necessitam conhecer a Cristo como Salvador? Quando nós falamos a respeito de igreja missionária, do que adianta ser missionários e não sermos evangelísticos? Porque hoje tem missionário que tira passaporte, mas ele não evangelizou o bairro dele ainda. Tem missionário que já viajou o mundo todo, mas a rua dele não sabe que ele é cristão, não sabe que ele é pastor. Então, será que a carta do Apocalipse não está falando com a gente também? Olha só, igreja morna é a igreja mundana. É a igreja que traz compromissos do mundo para dentro da igreja. Nós nos evadimos dos compromissos espirituais e vamos nos concentrar nos nossos problemas, na aquisição de bens. Quando você for arrebatado, tudo o que você comprou vai ficar onde? Aonde? Pastor Arlindo, por favor, aonde? Aqui. Será, pastor Arlindo, que quando nós chegarmos lá, Deus não vai pedir conta de todos os recursos financeiros que Ele colocou nas nossas mãos? E Ele pensava que nós fôssemos evangelizar, e nós acabamos comprando templos de igreja, compramos coisas faraônicas para as nossas vidas, e depois Ele vai pedir contas de tudo isso para nós, porque esses recursos foram comprados na cruz do Calvário. Nós não temos nada mais nosso, é tudo dele, tudo por ele e tudo para ele, amém, amados? Você concorda com isso, sim ou não? Amém. Quando falamos de olha, veja bem que a gente está falando aqui do quê? Nós estamos falando aqui de definições, e no meio da teologia você vai ouvir falar em dispensacionalismo. Me ligaram de uma rádio esses dias aí, me convidando para fazer um debate, e perguntaram para mim: o senhor é calvinista? O senhor é dispensacionalista? E fizeram lá um monte de perguntas. Aí eu mandei uma resposta, eu falei assim: eu sou crente de Jesus. Aí do outro lado, todos sem graça, fizeram kkk, porque não tem o que falar. Você vai falar o quê? Pré-queda, inocência, esse cara aqui é o Adão, ó. Tá vendo? Menino de fralda. Depois chega Adão e Noé. A passagem de Adão para Noé, nós vemos já a fase da consciência. Depois nós vemos de Abraão a Moisés, nós vemos a fase da promessa. Depois nós vemos a lei de Moisés até Cristo. Depois nós vemos o que? A graça e a descida do Espírito Santo até o arrebatamento. Então repita comigo assim, diga assim: inocência, diga consciência, diga promessa, diga lei, diga graça.
Aí chega alguém aqui e diz assim que o nome disso aqui é Pentecoste. Não existe Pentecoste, existe graça. Eu sou pentecostal, então você tem que mudar para Israel. Porque o Pentecoste é uma festa israelita. Nós estamos aqui na graça. Quando Deus ele chega para Paulo, ele diz assim: Paulo, a minha, Aí olha só o que é a graça. Aí você vai ver quantas igrejas você tira da pizza para fora. Aí Paulo diz assim, Deus diz assim para Paulo: porque o meu povo se aperfeiçoa na tua. Então a graça é andar em fraqueza. Graça é reconhecer que nós não podemos. Graça é dizer eu tudo posso naquele que me. E para dizer que ele te fortalece é sinal de que você reconhece que está. O nome disso é graça. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: isso é graça. Diga para essa pessoa do seu lado assim: se te desse uma oportunidade de escolher o tipo de morte que você queria, qual tipo de morte que você queria? Diga isso para ele. Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. O pecado introduziu a morte numa história de eternidade. Olha só, o pecado introduziu a morte numa história de eternidade. E diga assim: ia tudo bem. Aí de repente acabou. O pior de tudo é que não acabou aqui, acabou alguns anos depois, mas desde aqui eu já estava morto. Alguns de nós aqui já está morto faz tempo. A única coisa é que a inércia da eternidade está te levando a caminhar sozinho. Mas você já não é mais dono das suas ações. Você não consegue controlar mais as suas ações. Você não consegue controlar mais os seus pensamentos. Você já morreu, cara. Isso é triste de se ouvir, principalmente porque eu te dei o poder de você escolher a forma de você morrer e você não quis morrer. Era melhor você morrer do que você viver morto e achar que está. Uma das igrejas lá diz assim: você diz que está vivo, mas você está. Olha aí. Olha que coisa isso aqui, ó. Não houve interrupção da eternidade antes determinada, porque as pessoas acham que a morte é o fim de tudo. Não, querido, a morte é o início. Olha que coisa, pastora Patrícia. A morte não é fim, não. Olha para a pessoa lá e diga assim: cara, a morte não é fim, não. Não, a morte é o começo. Diga: a morte é o começo. Pergunte assim para mim: como assim? A morte é o começo de você estar eternamente com Deus ou eternamente com Satanás, irmão. Então você tem que corrigir a sua vida antes desta decisão. Porque mesmo você andando com Deus segundo os seus conceitos de santidade de cristianismo, mesmo assim você não decide qual é o caminho que você vai andar. Mesmo tendo uma vida de santificação do pau oco, que nem muitos andam por aí, você não vai decidir para onde você vai. Então eu acho muito melhor nós começarmos a pensar em morrer antes da morte. Olha que segredo: morrer antes da morte. Porque se eu morrer antes da morte, eu posso dizer como Paulo disse: ó morte, aonde está o teu? Porque quando a morte vier dizer para mim assim: eu vim te matar, você diz assim: já estou morto faz tempo, meu filho. Eu já morri para a carne, agora eu só vivo no espírito.
Entendeu? Então é melhor morrer antes de morrer, né? Olha só, a morte, após a morte, agora existe dois caminhos de eternidade, um do lado de Deus e o outro ausente de Deus. Depois você consegue enxergar que Deus não criou, olha só, Ele não criou um novo caminho de eternidade. Ele disponibilizou ao homem perdido o que havia sido determinado aos anjos caídos e a Satanás. Então Deus não criou o inferno por causa do homem. Deus não criou o caminho da perdição por causa do homem. Não. Deus, ele só pendurou um GPS garantindo o endereço certo no coração daquele que não quer viver segundo Deus, mas quer viver segundo a sua carne. E esse GPS vai indicar o caminho do inferno, e você não vai errar o caminho. Pode ter certeza disso aí, você não vai errar o caminho. A morte chega para cessar a possibilidade do quê? Se eu fosse você, eu anotava essa frase. Se eu fosse você, eu gravava essa frase. Pegava o teu celular e gravava. Ó, quando eu morrer não dá para arrepender mais. Então eu preciso me arrepender enquanto eu estou vivo. Ah, eu acho que eu tenho muita coisa para me arrepender. Então pode começar hoje, depois do curso. Senão você vai me atrapalhar. Aí ninguém vai me assistir aqui. A morte aproxima definitivamente, ou afasta definitivamente o homem do seu Criador. Olha só, às vezes você pergunta para uma pessoa o que é a morte. E ela não sabe responder o que é a morte. Sabe por quê? Porque a gente não gosta da morte. Só que a Bíblia diz que para Deus a morte de um santo traz alegria para Deus, porque o aproxima do seu Criador. Romanos 6:23. Todos vocês, vamos ler lá. 1, 2, 3, leia. Vocês têm dificuldade de leitura? O que está escrito aqui? Então quer dizer que a minha vida eterna depende do quê? A minha vida eterna depende do quê? Então quer dizer que a minha vida eterna não depende de mim? Não. A sua vida eterna depende de quem? Diga. Quem é o Cordeiro imolado? Vocês lembram lá no Egito, quando o espírito da morte foi visitar o arraial, e aí disseram assim: imola um cordeiro, e pega o sangue, passa na verga da porta, e quando o espírito de morte chegar e ver a verga com o sangue de um cordeiro imolado, ela pula a porta e procura a próxima que não tem a imolação do cordeiro. Vocês lembram disso, sim ou não? Tem uma matéria chamada antropologia, que nós não pregamos como os outros costumam pregar. Nós ensinamos da forma correta. A forma correta é a seguinte: Deus imolou um cordeiro antes da fundação do mundo. Todo mundo já ouviu isso, sim ou não? Ótimo. Para que ele imolou esse cordeiro? Para poder vestir Adão quando ele saísse do Éden. Mas ele não deu salvação para Adão, ele só deu a pele. Por que será que Deus não deu o sangue do cordeiro que ele imolou? Porque o sangue do cordeiro que ele imolou seria derramado na cruz do Calvário. Então tem muita gente que não quer o sangue, quer o couro, quer a pele. Tem muita gente que não quer passar por vergonha, por isso se veste com a pele. O sangue não importa. Tem muita gente que não confessa o pecado porque se veste com a pele, mas o arrependimento é que traz o sangue. Deu para vocês entenderem? Dê um glória aí.
Eu sei que é difícil de dar glória a Deus quando a coisa engasga na garganta. Por quê? Porque a maioria das vezes que eu peco, eu não confesso com medo da vergonha. E o melhor de tudo é que ninguém sabe que eu pequei. Aí eu venho para a igreja vestido com a pele, para não poder passar vergonha. Só que o sangue não foi derramado, porque o sangue só é derramado depois do arrependimento. Vamos nos situar mais um pouquinho sobre morte, sim ou não? Sim ou não? Diga, morte física. Diga, morte espiritual. Morte eterna. Diga assim, para as duas primeiras tem saída. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: não morra a terceira. Ô professor, como é que você vai me dizer que morte física tem saída? Ué, Lázaro não ressuscitou? Sim ou não? Então morte física tem saída. Cristo não ressuscitou? Sim ou não? Me dê mais uma pessoa que ressuscitou aí na Bíblia. Talita Cumi, lembram? Lembram da menina? Talita? Quem mais? A filha de Jairo. Quem mais? O soldado que foi jogado em cima dos ossos de Eliseu. Lembra? Lembra lá? Lembra? Bateu no osso de Eliseu, o que aconteceu com ele? Ressuscitou. Sim ou não? Tem saída para a morte física? Sim ou não? É bíblico isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Ok. Morte espiritual, tem saída? Tem. Arrependi? Ponto. Olha para a pessoa do lado e diga assim: larga o couro e passa o sangue. Vai, olha aí para a pessoa do lado e diga: larga o couro, rapaz. Diz para ele: sangue na verga, irmão. Morte eterna, tem saída? Aí, meu, aí já é. Certo? Vamos ver aqui. Morte física: separa a alma do espírito, entrega o corpo à autodestruição. Se unido a Cristo, perde o sentido de punição. Isso é forte demais, hein? Sabe por quê? Porque você nunca pensa que o teu destruidor está dentro de você. Quem é que destrói o corpo quando você morre? Quem é que destrói o teu corpo quando você morre? Quer dizer então que os vermes estão tudo lá na beira da sepultura, garfo e colher na mão, esperando o defuntão. E aí desceu a sepultura, eles dizem: vamos lá! E aí ó, né? Então o teu destruidor está dentro de você, esperando o pecado prevaler para poder te destruir de dentro. E você não vai poder fazer? Então, se eu fosse você, dava mais valor à alma do que a carcaça. Experimentada em vida, separa o nosso espírito de Deus e perde a comunhão com Deus. Então a morte espiritual, ela não é experimentada na morte. A morte espiritual é experimentada enquanto você está vivo. A morte espiritual, ela separa o nosso espírito de Deus. A morte espiritual, ela traz a perda da nossa comunhão com Deus. É quando as pessoas estão sentindo aquele poder de Deus e você não está sentindo nada. Pode pedir para Deus vir fazer um boca a boca em você que você já morreu, filho. Morreu, espiritualmente você está zerou. Certo? Agora olha essa daqui, ó. Não há mais possibilidade de arrependimento.
desterro da presença de Deus e miséria eterna, tormento eterno. Então, esse lugar aqui era comparado com Tofete, que eu falei para vocês: fogo em cima e verme embaixo. Então é algo que foge do nosso entendimento. Eu já vi gente escrever livros sobre o céu, eu já vi gente escrever livros sobre a terra, eu já vi gente escrever livros sobre o inferno, mas eu nunca vi gente escrever livros sobre o lago de fogo. Por quê? Porque a Bíblia não traz nada sobre ele. Mas eu sei que ele deve ser tão terrível que aquilo que nós achávamos mais terrível vai ser jogado dentro dele para a consumação dos séculos. O destino das almas dos justos e dos ímpios. 90% dos cristãos. Quantos por cento? E pode ter alguns de vocês aí também. Acha que quando morre, chega lá no caixão e você vê as pessoas dizendo assim: está descansando. Alguns de nós já disse isso na beira do caixão. Alguns de nós esqueceu que maquiaram o defunto e estão dizendo assim: olha, morreu feliz. Apóstolo, está sendo sarcástico? Não, eu estou sendo real e pastor. Eu quero que você salve a tua alma, se você puder melhorar alguma coisa. Porque quando eu for falar em 1 Coríntios 15, diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Está dando para entender que ser cristão não é nessa vida? Está dando para entender que esperar coisa que vem de Deus nessa vida, cura nessa vida, dinheiro nessa vida, bênção nessa vida, dons nessa vida, está dando para você entender? Você é miserável. E não é miserável. Olha o que você é. Chamamos de estado intermediário o período de existência entre a morte e a ressurreição. Diga assim: morte. Diga morte. Diga, você vai ser liberto hoje, viu? Diga morte. Isso. Nosso irmão ali já está liberto. Ele está falando morte e já está rindo. Diga morte. Diga depois. Diga morte. Isso. Agora diga assim: ressurreição. Isso. Nós vamos sair libertos daqui. Fica calmo. Nós vamos chegar lá. Tanto dos salvos como dos ímpios. E existe um destino diferenciado neste estado, tanto para salvos como para ímpios. O que eu estou dizendo? Que quando a gente morre, dependendo de tudo que a gente fez enquanto estava vivo, a gente pode ir para um lugar diferente, né? E o lugar diferente a gente consegue ver naquela parábola do rico e de Lázaro. Repete comigo e diga assim: rico e Lázaro. Olha só, como é rápida a coisa. Repete comigo e diga assim: é rápido. Eu quero que você faça o seguinte exercício comigo. Põe as suas duas mãos aí sobre o seu joelho, todo mundo direitinho, bonitinho. Isso, senta direito na cadeira, né? E aí você vai fazer assim, ó. Presta atenção, tá? Você vai olhar para você mesmo e você vai dizer assim: achei. Você vai dizer o quê? Achei. Só que você tem que olhar para você mesmo. Amém? O que você vai dizer? Achei. Vamos ver o quanto é rápido. Quando eu disser 3, 1, 2, 3. Deu para você perceber que pessoas se acharam depois do que as outras? Sim ou não?
Então vamos tentar se achar todo mundo ao mesmo tempo, tá? 1, 2, 3. Ó. Tem gente dizendo atim, gente. Não é atim, é achei. Vamos lá, mais uma vez, a última, vai. Zefa, vamos lá, Zefa. Pelo amor de Deus, vê se você se acha aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Ótimo. Esse é o tempo que vai levar, quando você der o último suspiro e a alma sair de você, para você se achar no inferno. Que isso, apóstolo? Sangue de Jesus tem poder? Não, para isso o sangue de Jesus não tem poder, não. Isso aí está determinado e acabou. Como assim? É fácil. Parábola do rico e de Lázaro. Diga assim: morrendo Lázaro. Diga, achou-se no seio de Abraão. Você viu como é rápido o negócio? Hã? Agora vamos lá para uma UTI. Quantos aqui já entraram numa UTI? Quantos aqui já entraram? A maioria, isso. Quantos aqui já viram aquele negócio do batimento cardíaco? Quantos já viram? Quando para de bater, qual é o barulhinho que faz? Que bonitinho. Qual é o barulho que faz? Isso. Então você fez, olha só, você fez o quê? Pi. Não é isso, sim ou não? Sim. Só que esse pi, ele faz aqui, ó. É aqui que ele faz. Pi, para poder esvaziar. Aí esvazia, e como não tem um outro para subir, ele continua tocando. Esse pi é a hora que o espírito volta para Deus e a alma se acha. Certo? Então, o que dá para a gente fazer? Morrendo Lázaro, achou-se no seio de Abraão. Morrendo rico, achou-se no inferno. Esse é o tempo. Aí você vai lá no defunto e diz: está descansando. No instante do último sopro, ele já se achou sofrendo ou regozijando. Certo? Só que esta decisão de regozijar e de sofrer, nós temos que tomar enquanto nós estamos vivos. Olha para a pessoa do lado e diga assim: quantas pessoas você conhece? Diga, que deveriam estar aqui. Mas, Filipenses 1:23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de e estar com, porque isto é ainda. Sabe qual é a melhor hora de você partir? Quando você está sentindo a presença de Deus em você. Essa é a hora que nós deveríamos ansiar e deveríamos gritar: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque se Jesus vier na hora que você está sentindo o Espírito de Deus em você, é garantido de que você irá descansar no seio de Abraão até a ressurreição de todos. Mas você já reparou que a gente pede a morte nos momentos que nós estamos mais longe de Deus? Ai, que vontade de morrer. Aí você já está desviado, já tomou 4 cachaças, já cheirou 2 charuletas, já. A oportunidade de salvação está somente no período da nossa vida. A gente vem ouvindo isso aí. Precisamos entender que Jesus fez o que Jesus fez no seio de Abraão, quando lemos que ele pregou aos espíritos em prisão e que levou cativo Jesus levou cativo cativeiro. Uma das partes mais legais que vocês vão ter uma revelação fantástica é essa agora. Aquela ali é a cruz de quem? Não, cruz da maldição. A Bíblia diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro.
A cruz era dele? Não, era de quem? Era de quem? Não, era de Barrabás, irmão. Era de Barrabás, filho. Não tem nada a ver com isso aí não, velho. O negócio era de Barrabás. O que Jesus fez lá me beneficiou. Deu para você entender, sim ou não? Isso aqui. Então Jesus morreu. Quando Jesus morreu, ele foi levado para onde? Te convido a participar comigo. Jesus morreu. Quando ele morreu, Jesus foi levado para onde? Isso. Da sepultura, Jesus ressuscita com o corpo e vai para onde? O terceiro céu, porque ele tinha que levar a bandeja de sangue. Lembra quando Maria foi tentar abraçar Jesus? Jesus disse: oh, não, porque eu ainda não subi ao Pai. Eu ainda não subi ao Pai. Se ela toca nele, invalida o sacrifício. Certo? Então por isso que ele diz: não me toca não, porque eu ainda não subi. Então Jesus sobe ao Pai. E depois que ele sobe ao Pai, ele recebe o poder de descer as partes mais baixas da terra. Qual é o nome das partes mais baixas? E pregar a quem? Aos espíritos em prisão. Todo mundo, você sempre ouviu isso, que esses caras que estão aqui são os caras desde Adão que nunca ouviram o Evangelho. Quantos já ouviram isso? Isso. Quando nós morremos, o espírito, que é a vida, volta para... E o que é que vai para o seio de Abraão ou para o Hades? Aqui está dizendo que ele pregou a alma ou a espírito? Quem são esses caras aqui? Todos os anjos caídos que não tiveram a oportunidade de estar no segundo céu. São aqueles piores de todos e que se viessem para a terra não ia subsistir nenhum homem. Então Jesus desce lá para dizer aos anjos que ele venceu. Depois Jesus vem, olha só o que acontece. Lázaro está onde? E do lado de cá está quem? Aonde? Nas regiões do Hades, nas partes mais baixas. Porque existia um abismo que separava o seio de Abraão aqui, porque Hades naquela época era toda esta região. Porque a palavra Hades não quer dizer inferno. A palavra Hades quer dizer sepultura. Então quando o rico estava sofrendo aqui, o que nós faríamos assim como qualquer outra pessoa faria? Se existia condição de daqui olhar para cá, e eu perdi pessoas, e eu não consegui achar essas pessoas aonde eu estava, a primeira coisa que eu fazia, eu vinha na beira do abismo e olhava para baixo. E se você encontrasse o seu pai aqui embaixo? Posso dizer uma coisa para você? Você não iria conseguir gozar de nada que existe aqui. E esse lugar, repita comigo e diga assim: esse lugar se tornaria o seu cativeiro. Então Jesus levou cativo o quê? Cativeiro. Porque muitos dos que estavam aqui, a maioria, tinham famílias muito maiores do que ele só, que não serviram a Deus e que estavam aqui. Aí Jesus vai e leva o seio de Abraão para as regiões celestiais. E quando chega lá, o regozijo, a
Aí não tem mais como. Então, quando nós olhamos para o terceiro céu, repita comigo e diga aurônio. O segundo céu, diga ares celestiais. Então quer dizer que o seio de Abraão foi colocado nesta região, entre o segundo e o primeiro céu. O primeiro céu é o céu que está sobre aqui embaixo, na região do Hades, estava o rico e estavam os espíritos em prisão. E estão lá até hoje. Existe um segredo na batalha espiritual que você vai aprender hoje. Não era para ser hoje, mas eu não aguento, a língua é grande. Está coçando. Isso daqui é uma prisão. Toda vez que você expulsa o demônio de alguém, você manda ele sair, sim ou não? Em nome de quem? Diga forte isso, em nome de quem? Ótimo. Então ele volta para os ares e fica buscando um corpo que ele possa habitar novamente, sim ou não? O dia que você começar a experimentar o segredo de pegar esse espírito maligno, expulsar da pessoa e mandar ele para a prisão, ele nunca mais sai de lá. Quando Jesus chega em Gadara, gente, Jesus chegou em Gadara para libertar o endemoniado para libertar o endemoniado gadareno. Quando ele chega lá, os espíritos malignos se prostram e dizem assim: não nos mande para fora desta região. Quando você vai no original, é não nos mande para o Tártaro. E Jesus permite, professor, que eles fiquem lá. Jesus permite, por quê? Porque Gadara era uma terra que desobedecia a lei. Esses espíritos entraram em que animal? Porcos. A lei dizia que um judeu ele não podia comer carne do quê? Então quer dizer que esses caras eram totalmente contrários à lei de Deus, eles não obedeciam. Agora quem é que não os fazia obedecer? Já era natural deles serem mais amigos de Satanás do que amigos de Deus. Vou dizer uma coisa, pode chocar, mas depois nasce o pintinho. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Se você tem por consciência desobedecer a palavra de Deus, você é mais amigo de Satanás do que de Deus. Ponto. Todas as vezes que você vai cometer um pecado consciente, não, você prepara, você arquiteta, você monta as coisas, diz o horário, marca o encontro, faz escondido, você é mais amigo de Satanás do que amigo de Deus. Jesus disse assim: vocês dizem que são meus amigos, mas vocês são meus amigos somente se vocês obedecerem às ordens do meu Pai que está no céu. Se você não obedece aquilo que a Bíblia Sagrada ordena que você obedeça, você não é amigo de Deus e muito menos de Cristo. Deu para você entender? Diga amém. Amém. A Bíblia Sagrada ela tem uma revelação progressiva. Então não adianta você querer saber a Bíblia Sagrada inteira. Você vai saber a Bíblia Sagrada conforme você vai crescendo no conhecimento e consecutivamente diante de Deus e diante dos... Por que diante dos homens? Porque os homens verão o testemunho que você vai começar a dar a respeito de Deus. Então eles vão querer que você cresça diante deles. Olha só o que acontece. A revelação progressiva ela tem que vir do Antigo Testamento. Você tem que conhecer o Antigo Testamento. Tem alguns professores, alguns teólogos e alguns pastores inclusive, que mandam as pessoas começarem pela salvação. Mas como é que ela vai começar pela salvação? E eles dizem assim: começa no Novo Testamento, lê lá Mateus, lê lá Marcos, lê lá Lucas e lê lá João. Ótimo. Já começou ensinando errado, porque o Novo Testamento não começa nos 4 evangelhos. O Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos.
Você só pode ter um Novo Testamento quando o testador morreu. E os 4 evangelhos estão falando a respeito do testador que morreu. Então Atos dos Apóstolos é que começa o testamento. Agora, para que receber um testamento se eu não sei a causa mortis? Sem o atestado de óbito, você não consegue ter um testamento. Só que o atestado de óbito está no Antigo Testamento. Por quê? Porque o homem morreu, porque foi injetado pecado nele. Então muitas vezes eu entro na igreja, aceito a Jesus como Salvador e acho que eu nunca mais vou pecar na minha vida. Só que a Bíblia Sagrada nos chama de pecador. Então o crescimento na palavra de Deus, ela tem que começar conhecendo que eu sou pecador, aonde foi que eu pequei, quais as artimanhas que Satanás usa para me derrubar, para fazer com que eu peque, para fazer com que eu erre. E você vai ver grandes homens de Deus desobedecendo a Deus, se arrependendo. E você vai ver grandes homens de Deus pecando e não se arrependendo, e Deus arrebentando ele. Então você precisa ver tudo isso acontecer para entender a depravação, a degradação que nós chegamos, e o tamanho do amor de Deus por nos amar mesmo assim. Isso é crescer em conhecimento e graça. Depois vai situar no Novo Testamento. Aí você vai ter a ideia de que a multiplicação da ciência do conhecimento vai te levar a você ter a revelação do que há de vir. E isso é o mais lindo que existe. Por quê? A vinda do Espírito Santo, os atos do Espírito Santo e homens cheios do Espírito Santo. Você já reparou que se fala muito pouco disso aqui hoje? Muito pouco disso aqui hoje? Muito pouco disso aqui hoje? Que hoje se fala que se é e não se vê isso, e muito menos isso. Deus cria o homem, o espírito, olha só, alma, e lhe dá um corpo. Então Deus não criou o homem corpo, Deus criou o homem espírito, lhe deu uma alma e botou esse conjunto para morar dentro do. Quando tudo isso se une, o homem se torna alma vivente. Muito bom, estamos indo bem. Na morte do homem, nós vemos a morte do corpo carnal, a autodestruição do corpo carnal, já conversamos sobre isso. E logo depois aqui, nós vemos que separa-se o espírito da alma, e também o espírito de vida que torna para Deus que o deu, e a alma que anelou por Deus, ela estará no seio de Abraão, que o aguarda. O que é anelar? Como? Desejar. Que mais? Como? Aliançar. Que mais? Vamos lá. Mais duas definições pelo menos. Anelar. Como? Ansiar. Fantástico. Essa eu queria ouvir. Que mais? Mais uma. Buscar, ansiar, desejar, querer, ir atrás. Antigamente pessoas, aqui deve ter crentes antigos assim, ficavam meses e meses orando quase que 24 horas por dia para serem batizados no... Subia a monte, descia a monte, fazia jejum, lia a Bíblia, plantava bananeira dentro do quarto, se escondia debaixo da cama. Irmão, fazia o que tinha que fazer. Você sabe como é que se prega o batismo no Espírito Santo hoje? Se você fala língua estranha, você foi batizado no Espírito Santo. Isso não é bíblico, irmão.
A palavra batismo, repita comigo, diga bap, com P mudo, diga bap, diga tismos, quer dizer imersionado completamente. Por isso que o batismo de aspersão não é bíblico, porque a palavra batismo nas águas quer dizer ser mergulhado por completo. Então, alguém que é batizado no Espírito Santo, ele é mergulhado por aonde? Se eu sou batizado no Espírito Santo, mergulhado por completo no Espírito Santo, os meus atos são os mesmos de antes de ser batizado? A minha mente é a mesma de antes de ser batizado no Espírito Santo? E quanta gente que fala língua estranha e tem os mesmos atos anteriores? Estou entendendo? Diga amém. Olha só, Salmo de número 30, verso de número 9 diz assim: que proveito há no meu sangue quando desço? Porventura te louvará, anunciará ele a tua. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso que está aqui é ato de pessoa que anela o Espírito Santo. Que proveito há no meu sangue? Ele te louvará, ele anunciará a tua verdade. Quem louva a Deus e quem prega a palavra de Deus são pessoas cheias do Espírito Santo. Mas que proveito eu vou ter depois de morto? Eu preciso aproveitar a minha vida, eu preciso aproveitar o meu sangue corrente, para que nesse período de vida eu busque incessantemente ser cheio do Espírito Santo. Eu ainda acredito que estes anjos que serão os ceifeiros e que virão separar o joio do trigo, eu ainda acredito que a marca que eles verão na noiva é o selo do Espírito Santo. Eu ainda acredito nisso. Eu acredito que aquele anjo que desce em Ezequiel no capítulo de número 9 com um tinteiro de marcar no seu lado, e Deus diz: passa no meio do meu povo e marca a testa deles. E esse anjo, ele ia passando, ele marcava um, o outro ele não marcava, ele marcava o outro ele não marcava, pulava mais um e marcava o outro. Os atos e atitudes de graça, misericórdia é que gerarão essa marca. Aliás, esta marca é que gerará os atos de misericórdia, porque não adianta nada eu ter atos de misericórdia e não ter o Espírito Santo. O Espírito Santo que gerando em mim fruto do Espírito. Aí você vai entender quando o Espírito Santo, na Bíblia Peshitta, você vai ver, nos primeiros versos da Bíblia diz assim: o Espírito Santo incubava a superfície das águas. Aí você vai entender quando o Espírito Santo desce e incuba Maria. E aí você vai entender quando o Espírito Santo desce sobre nós e nos incuba e gera em nós o fruto do Espírito Santo. Então, se não houver esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, se não houver a abertura para que o Espírito Santo te possua, não há geração do fruto do Espírito. E esse fruto é que gerará atos que serão condizentes com aquilo que ele espera da sua noiva. Quando Abraão diz para Eliezer: vá lá separar dentre as minhas parentes uma mulher para casar-se com o meu filho Isaque. Abraão é o tipo de Deus, Isaque o tipo de Cristo, Eliezer o tipo do Espírito Santo. Então quando ele sai dali, o servo Eliezer, ele faz um voto, e ele diz assim: esta mulher, ela vai ter que servir os meus camelos, ela vai ter que me servir com água.
E aí eu saberei quem é, dentre as parentes de Abraão, quem é a esposa de Isaque. Então veja que não é todo mundo, veja que não são todos. Nós estamos sendo provados pelo Espírito Santo. Ele está nos observando, e é principalmente os atos de servitude. Ela vai ter que me servir com água, e na Bíblia Sagrada, água é o símbolo da palavra de Deus. Jesus, ele chega para aquela mulher na beira do tanque e diz assim: se você soubesse quem te pede água. Aquela é a simbologia de Jesus testando a noiva. Se você pode me dar água? E a noiva disse para ele: esse poço é do meu pai Jacó. Como sendo tu judeu, pede para mim que sou samaritano. Reprovada. Ele disse: se você soubesse quem te pede água, você me pediria água, e da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Será que nós estamos passando no teste do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo está nos vendo servir os 10 camelos? Será que o Espírito Santo nos está vendo servir a Eliezer, que era o Espírito Santo? Será que nós estamos servindo mais aos pastores do que o Espírito Santo? Será que nós estamos servindo mais aqueles que não têm sede de justiça do que aqueles que são camelos? E o melhor de tudo é que ela, a noiva, não sabia que em cima dos camelos estavam todos os presentes que ela iria receber por ser eleita a esposa de Isaque. Então nós precisamos entender que se nós servirmos corretamente, os presentes já estão preparados. Isso é ser batizado no Espírito Santo. Eclesiastes 9:10 diz assim: sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o. Tudo quanto, olha para a pessoa do seu lado e diga assim: deixa eu ver as suas mãos. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: pera, eu quero ver as suas mãos. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faze-o com todas as tuas. Faze-o com todas as tuas. Vamos lá. Tudo o que vier, eu tenho que fazer com força. Diga: eu tenho que fazer com força. Ótimo, vamos cumprir esse versículo agora. Dá um beliscão na pessoa do seu lado. Isso, é isso aí mesmo, Michael. Dá mesmo. Poxa. Né? Porquanto para o Sheol mudou. Antes era Hades, que todo mundo pensava que era o quê? Agora aqui está falando Sheol. A sepultura, para onde vais não há o quê? Você não pode fazer mais? Trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber e nem nada. Você não pode fazer mais nada. Você tem que fazer enquanto você está. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz vos santifique integral. Integral. Repita comigo e diga assim: espírito, corpo, alma. Diga, está errado. Diga: espírito, alma e corpo. Você só vai conseguir santificar o seu corpo se a sua alma, que é o centro da sua vontade, estiver completamente tomada pelo Espírito. Aí o seu corpo será santificado. Senão, você sempre vai estar em guerra, a alma contra o Espírito. Porque o Espírito Santo vai querer tomar a alma quer agradar o corpo, a alma quer agir, a alma quer fazer.
E o Espírito está dizendo: vá orar. O Espírito está dizendo: vá jejuar, vá santificar. O Espírito está dizendo: se afasta. O Espírito está dizendo: vai embora. O Espírito está dizendo: cala a boca. O Espírito está dizendo: fecha os olhos. O Espírito está dizendo: põe a cara no pó. O Espírito está dizendo: sai correndo. Você acha que quem mandou José correr foi o simples fato de Potifar não ter dado autoridade sobre a mulher dele? Negativo. Terreno era esse discurso. O discurso especial é que Deus estava com José. E se Deus estava com José, é porque José autorizava no seu espírito que Deus estivesse nele, que Deus o controlasse, que Deus o mandasse. Por isso Deus estava nele. Deus não vai estar em cima de ninguém como se fosse um cowboy em cima de um touro bravo. Deus não é assim. Você quer receber o Espírito Santo? Diga amém. Amém. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Diga amém. Amém. Eu vou te dar a receita. Você quer a receita? Diga amém. Amém. Convide o Espírito Santo com mansidão para entrar na sua vida. Eu estou falando com mansidão. Eu estou falando com temperança. Eu estou falando com verdade. Ou você acha que Ele não vai sondar o teu coração antes de entrar na tua vida? Eu sempre dou um exemplo dizendo assim: você compra uma casa, tem lá um quarto de hóspede e Deus te abençoou, e você diz assim: vou colocar aqui um carpete de madeira mais bonito, uma cama box aqui daquela king bem grandona, um colchão castor, a coisa mais gostosa, ar-condicionado, com uma TV smart, né? Última 4K, aquele negócio todo, um frigobar, e vou colocar aqui um servo para manter esse frigobar aqui, e aqui é o lugar de Jesus habitar na minha casa. Então Jesus vai, bate na sua porta e diz: Jesus, que bom você veio. Eu te aceitei no culto ontem à noite, agora você veio. Você veio mesmo, né? Eu vim aqui para habitar na sua casa. Que bom, Jesus. Olha, eu preparei o melhor quarto para você, Jesus. Oh, que legal. Olha, eu preparei, olha, está tudo certinho. Eu saí, fiz compras hoje, montei o melhor quarto para o Senhor. Ele disse: Jesus vai dizer: legal, onde é? Olha, Senhor, é aqui, ó, aqui no fundo da casa tem um edículo, uma coisa linda. Eu mandei preparar, mandei pintar, tudo urgente, que é para receber o Senhor. Eu até pensei que o Senhor viesse depois, mas o Senhor chegou, mas já está tudo pronto. Jesus disse: legal, onde é a minha casa? E Jesus entra na casa e ele diz: é aqui que eu vou ficar. Olha, o Senhor não precisa nem sair daqui, viu? Tudo que o Senhor precisar, tem um interfone aqui, pode pedir. Eu já coloquei aqui uma gama de servos para poder cuidar do Senhor. Oh, que legal, muito bom. Gostei. Naquela madrugada, um bando de ladrões invade a casa, rouba a casa, bate no dono da casa, leva tudo o que ele tem. O dono levanta de manhã, todo quebrado, todo ensanguentado, vai lá na porta de Jesus, bate forte na porta de Jesus. Ele diz assim: mas o Senhor não veio na minha casa para me proteger? Jesus falou: vim. Mas os ladrões entraram na minha casa, roubaram tudo que eu tinha. Jesus disse para ele: você disse que era para mim ficar aqui, e que eu não precisava sair daqui para nada. Eu estou obedecendo aquilo que você mandou. Tem muita gente que aceita Jesus, mas quando Jesus chega, ele determina aonde Jesus pode habitar. Então, se você convidar o Espírito Santo para tomar conta de toda a tua casa, a Bíblia diz que ele vai se tornar um mordomo fiel. E ele se tornando um mordomo fiel, o dono estando, o ladrão não entra na casa. Então, quando convidar o Espírito Santo para entrar na sua vida hoje à noite na sua casa, convide-o e dê o único molho de chaves da casa na mão dele. Aí ele vai dizer assim: mas escuta, você está me dando o único molho de chave da casa na minha mão? Exatamente. Mas e quando você for sair? O Senhor abre a porta e vai comigo. E quando eu quiser voltar, eu volto com você. Mas e se eu for viajar? Eu vou com você. E quando eu for para a faculdade, eu estarei lá com você. Todas as chaves na mão dele. Todos os cadeados na mão dele.
E eu tenho certeza que você será um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. 2 Coríntios 5:1 diz: estamos certos de que se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nesta tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Então quer dizer que quando Jesus sobe e diz assim: eu fui para o Pai para vos preparar morada, Jesus não estava preparando casa. Jesus estava te preparando um corpo celestial. Meu Deus. E quanta gente já não ouviu falar de Alphaville celestial. Mas só que o negócio é o seguinte, ó, ele diz assim: enquanto você estiver morando nessa tenda, repete comigo e diga: tenda. O que Jesus foi construir para você é um edifício. Dá para entender a mensagem? Que aquilo que tem preparado para nós no céu é muito maior da ridicularidade que nós buscamos aqui na terra. Enquanto você está aqui morando numa tenda, Ele já está lá preparando um edifício para você. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Esse é o verso tema do arrebatamento da igreja. Mas existem algumas coisas que precisam ser entendidas em tudo isso, e aqui nós vamos encerrar hoje. Aqui está um gráfico esquemático que eu tive a oportunidade de receber isso do Espírito Santo. Vocês vão encontrar coisas muito semelhantes na internet, mas não tem a qualidade de informações que existem aqui. Daniel está orando a Deus e Deus fala com ele a respeito das 70 semanas que estão preparadas para o meu povo. O povo de Deus é o povo de Israel. Nós somos os gentios de Deus e fomos enxertados em Cristo. Mas na época de Daniel não havia esse enxerto. Na época de Daniel só havia os gentílicos e o povo de Deus. E lá diz assim: desde o dia em que saiu a ordem para a reconstrução da cidade, 7 semanas de anos mais 62 semanas de anos se sucederão. Logo depois das 69 semanas de anos, o Messias será tirado e não será mais. Depois de 1290 dias, certo? Haverá um milênio. Mas o interessante de tudo isso aqui é que quando esta profecia saiu, o rei Artaxerxes, em Neemias 2,6, dá a ordem para que o muro fosse reconstruído. Aqui o muro termina de ser construído. 62 semanas de anos, que é 62 vezes 7, que são, olha lá, 49 mais 434 semanas. Somando esses dias exatos, você pega lá o dia que está escrito em Neemias 2,6 e você coloca lá 173.880 dias. 173.880 dias. Quando bateu 173.880, Cristo expirou na cruz. Isso é uma profecia, certo? Qual é o segredo? Está aqui. Está vendo o amarelo aqui? Repete comigo, o amarelo. Quando você vai na profecia, Cristo morre e a tribulação começa.
Certo? Então você vai na profecia, Cristo morre, logo depois a tribulação começa. 7 anos depois, que a tribulação vai ter quantos anos? 7. O milênio começa. 1000 anos depois, julgamento e fim. Se isso é verdade, 1007 anos depois de Cristo, o que nós estamos fazendo aqui então? O que aconteceu? Quando chega aqui, olha só, aqui ó, esse conjuntinho aqui, você vai lá para o livro de Oséias, tem uma profecia, livro de Oséias capítulo 6, verso 2 e 3, que dizem o que é isso aqui. Lá está dizendo assim: no fim do 2º dia nos dará vida, e no 3º dia viveremos com ele para sempre. Diga, fim do 2º dia. Diga, 3º dia. Ótimo. Então, quando Cristo morre, Deus usa a ferramenta profética que Ele mesmo anunciou, dizendo: porque para Deus um dia é como, e 1000 anos é como. Então Deus pega 2 dias e transforma em, olha nós aqui. Aí lá em Oséias diz: no fim do 2º, Ele nos dará vida. Aí você vai entender por que Cristo vinha. Eu vim para vos dar. Só que não é uma vida normal, é vida em, aonde é a vida em abundância? Aí você pega então que no final do 2º vai acontecer o quê? E Ele nos dará. Aí no fim, no 3º dia, que é o viveremos para sempre com Ele. Agora presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Se Cristo, com quantos anos Cristo morreu? 32, que mais? 33, que... Tá bom, para você saber com quantos anos Cristo morreu, você sabe qual é a data do nascimento dele. Que dia que Cristo nasceu? Então quer dizer que você está chutando. Como é que Deus fez a coisa acontecer? Por que quando chegaram para Cristo e perguntaram assim: então Senhor, nos diga por favor quando é que hão de suceder essas coisas? Ele disse assim: o único que sabe quando vai suceder essas coisas é o... Porque o pai é quem vai registrar o filho aonde? No cartório, e diz que data que ele... Porque se eu não souber a data que nasceu, eu não vou saber qual é o fim do 2º dia. Então pode ser 33, 34, 35 ou 36. Existe um período de tempo que o 2º dia pode terminar. Quando terminar, acontece o arrebatamento da igreja. Então nós estamos falando de 2033, 2034, 2035, 2036. O professor, o senhor está insinuando que Jesus vai voltar nesse período? Não, não sou louco, porque a Bíblia diz que somente o Pai sabe. Mas o que o senhor está falando? Que existe uma profecia em Ageu que ele diz assim: mais uma vez eu sacudirei os céus e a terra. Você sabe o que Deus está querendo dizer? Que o tempo está na mão dele.
Para o judeu, o tempo era medido numa ampulheta de areia. Quando você pega a ampulheta de areia e chacoalha a ampulheta, a areia desce mais rápido. Se você inclina a ampulheta, a areia vai mais devagar. O tempo está na mão de Deus. Se Ele chacoalhar a terra, Jesus volta na hora que Ele quiser e nós vamos morar para sempre com o Senhor. Então presta bem atenção, nós já estamos no período, esta geração que está aqui vai ser arrebatada viva. Nós estamos no ano 2020, para o ano 2030 faltam 10 anos. Todos vocês têm 10 anos de vida ainda. Ainda dá tempo de sair daqui e consertar a sua vida. Ainda dá tempo de sair daqui e pedir para o Espírito Santo vir morar na sua vida. Ainda dá tempo de servir os camelos. Ainda dá tempo de servir Eliezer. Ainda dá tempo de converter-se ao Senhor. Ainda dá tempo de buscar o conhecimento, de buscar a santidade, de parar de buscar as coisas terrenas e buscar aquilo que é celestial, de obedecer a Cristo quando Ele disse: faça, Senhor, a tua vontade, assim na terra como é no céu. Buscar a vontade do céu e não da terra, buscar a vontade de Deus e não do homem, ser cheio do Espírito de Deus e não do Espírito do homem. É isso que você veio fazer aqui. Eu tenho certeza que nós não vamos sair iguais desse seminário. Deque, rabaraçal e remandoria. Se eu e você não nos quebrantarmos, queridos, se eu e você não começarmos a entender que se 1000 anos é como um dia, 10 anos são 45 segundos. No cronos de Deus, o relógio do arrebatamento já pode ter sido acionado. (45 segundos). Eu estou vendo a mão direita do Pai descendo sobre a coxa do filho e dizendo para ele assim: vai buscar a tua esposa. E a Bíblia diz que será num áquimo. Para Paulo, áquimo, do grego, menor fração de tempo existente. Repita comigo, diga: menor fração de tempo existente. Isso no tempo de Paulo. A menor fração de tempo existente hoje é centésimo de milionésimo de segundo. Décimo de centésimo de segundo é o tempo de uma onda elétrica sair do cérebro e dizer para o meu pé: pare. Você para antes de conseguir pronunciar parei. Pegue esse tempo e multiplique por 1 milhão. Esse é o tempo que Ele vai levar para arrebatar a igreja. O que o senhor está querendo dizer? Nada. Eu estou querendo dizer que lente como nós somos, quando você for dizer glória, não vai dar tempo de soltar nem o G e você já está lá. Porque tem muita gente que acha que nós vamos viajar o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu para poder entrar na cidade. Queridos, a cidade está descendo. Nós não vamos subir, é a cidade que... O negócio é tão rápido
que Jesus não vai vir uma vez e depois ele volta. O tempo é Kairos, não é Cronos. Enquanto Jesus está vindo, a igreja já subiu, já entrou, já ceiou, já casou e já está voltando com ele em Apocalipse 19. Enquanto a terra está sofrendo 7 anos, nós vamos levar 1 minuto 22 segundos dentro da cidade. Ei, faça tudo enquanto você está vivo, enquanto você tem controle, enquanto as suas mãos se movimentam. Eu preciso usar o exemplo dele, Augusto Liberato. Uma das maiores casas do condomínio. Aonde está a força agora? Aonde? Ele só foi para passar 5 dias e voltar. Você veio, chegou até aqui, quem garante que você vai voltar? O teu momento é agora. O teu já é agora. Então eu não posso te dispensar daqui sem que você perca esta oportunidade. Mas aqui vai ter gente que vai se salvar, vai. Uma dor de cabeça te deixa em casa. Alguns dias vazando sangue, moça, te deixa em casa. Mas eu garanto uma coisa, que o dia que você quiser pecar, você vai tomar remédio para não menstruar, sabia? Porque você quer fazer. A condição da igreja hoje é ou não é. Nós não temos mais tempo de ficar brincando, queridos. Hoje é a introdução.